Bom dia, feliz sábado, eu sou o Samuel Vitor, tá? Eu sou apresentador do Maricast, tá bom? O podcast do Espaço Novo Tempo Marizal, né? É a nossa igreja, nossa comunidade adventista aqui, né, do bairro do Marizal. E seja muito bem-vindo, você que está aqui nos acompanhando, né, aqui de Belém, aqui do Marizal, do Pará, do Norte, do Brasil, todo mundo todo, seja bem-vindo. Tá? Esse aqui é o nosso Maricast. E você que veio do nada, caiu de paraquedas aqui, recebeu um link de algum amigo, de algum parente, ficou interessado. Bom, seja muito bem-vindo também, tá? O Maricast, ele é apresentado por mim, onde a gente estuda a lição da escola sabatina. Ah, Samuel, o que é isso? O que é essa lição? Me explica melhor. Pode deixar. Bom, a lição, tá? Ela é essa aqui, ó. Lição. Essa aqui é, especificamente falando, é a lição jovem. Tá? Porém tem a lição dos adultos, tem a lição dos adolescentes, tem a lição das crianças, certo? Tem a lição dos bebezinhos, tá bom? E, ou seja, todo mundo pode estudar junto. E aí o que acontece? A gente vai estudando ao longo da semana, tá? A cada trimestre vem um tema bacana pra gente estudar todos os dias. E aí aos sábados a gente se reúne em comunidade para conversar, para dialogar, para ter um momento de crescimento espiritual e de comunhão com Deus e com o no próximo, né? Então é muito legal. E caso você tenha interesse, você pode estar baixando a sua lição gratuitamente, de forma digital. É só acessar o aplicativo do 7Me, você tem acesso à lição digitalmente. Ou você pode também adquirir a sua versão física, tá? Em qualquer loja dos céus, tá bom? Mas eu, Samuel, não faço isso aqui sozinho. Senão seria muito chato, né? Eu estar aqui falando sozinho. Eu sempre tenho que trazer uma galera boa, né? E eu venho aqui afirmar para vocês que essa nova temporada, ela tá cheia de surpresas, tá, gente? Então, hoje eu resolvi trazer aqui, eu e o Fábio, trouxemos aqui duas pessoas inéditas, entendeu? Dois jovens inéditos que com certeza vão contribuir muito com a gente, estão afiados, certo? Gente assim que veio pra vir pra cima. Então, queria que vocês conhecessem aqui o Sandro Miguel. Bom dia, galera. Seja bem-vindo, Sandro. Obrigado. Feliz sábado. E o Gustavo Soares. Bom dia, galera. Feliz sábado. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos, tá? É um prazer ter vocês aqui, né? E eu espero que a gente possa trazer o melhor da palavra para as pessoas. Beleza? Amém. Então, bora pra cima. Certo, começou, né, esse trimestre, né, com o tema adoração, certo? De volta ao altar. E aí, semana passada, a gente estudou, né, sobre a queda, né? No caso, como foi ali o processo da queda, desse rompimento, né, da adoração, né? Onde Adão e Eva ali pecaram e tudo mais, a dor que foi, né? O quão sério foi isso, né? O pecado entrar no mundo, essa batalha espiritual que estava tendo desde do céu, né? Com Lúcifer e tudo mais. E agora a gente vai entrando na lição número 2, né? Com o título O Início do Altar, né? E eu vou pedir pro Fábio jogar a famosa tirinha, que é a tirinha que a gente estuda, né? Que a gente começa a semana sempre jogando uma tirinhazinha que é pra gente conversar e tal. E ia ser muito legal as tirinhas. E bora lá ver. Aqui a gente vê Eva, né? Aparentemente Eva, Adão. E aí Eva fala assim: como assim, Adão? Haverá um Salvador que um dia nos devolverá o Éden restaurado? Ela tá perguntando. Eu não tenho nem roupa pra isso, né? Aquele mesmo, não tenho nem roupa pra isso. E aí Adão fala: infelizmente, nesse caso, eu não sei como ajudar você, Eva. Né? Tipo assim, olha, eu não tenho nem roupa pra isso, porque ela tava nua, né? Ela tinha acabado de ver ali e tal, que ela estava nua. E aí Adão, mano, não sei o que fazer por ti. E aí, logo depois, após isso, aparece Jesus, né? Lá com Eva falando: não se preocupe, Eva, eu posso ajudar você, né? E aí, eu queria o que vocês entenderam, né, dessa tirinha, o que a gente pode correlacionar com o tema da semana, com o texto bíblico da semana? Olha, eu confesso
quando eu fui estudar a lição, eu não entendi de primeiro. Eu quase nunca entendo, assim, essa tirinha. Aí eu... Sempre é difícil, ó. Sempre estudo, pergunto pro meu pai, aí ele me explicou, assim, né? E essa lição, ela é bem simbólica, tudo tem muito significado. Depois a gente vai ver mais pra frente, que até as folhas que Eva se cobriu, que Eva e Adão se cobriram, tem um significado, né? Aí, no caso, a Eva fala que ela não tem roupa para ir pro Éden restaurado. Sim. Que a terra prometida e tal, nova terra. Ela não tem roupa para isso. Aí o Adão fala, infelizmente nesse caso eu não posso te ajudar, porque ele é um ser humano normal. Só quem pode dar uma roupa para ela pro Éden restaurado é Cristo. Então Jesus traz o manto de justiça sobre ela e cobre os pecados dela. Então essa roupa, ela é simbólica, né? Não é como se tipo, fosse um vestido para um evento, né? Essa roupa dela é do pecado e Deus cobriu ela com o manto de justiça e agora ela tem direito ao Éden restaurado. Se a gente for ver também na lição, a gente vê que ela fala que ela não tem roupa para isso e Adão fala, infelizmente nesse caso eu não sei como ajudar você. Como se eu também não tenho roupa, então se eu não tenho roupa, como é que eu vou ajudar você? Eu também tô nu, né? Eu e você estamos na mesma situação. Aí vem Jesus, manto da justiça, cobrindo a gente. E eu vou pedir, Gustavo, que tu leia o texto bíblico da semana, que está em Gênesis 3, do versículo 16 até o 24. Né? E aí acho que a gente vai conseguir também entender bem melhor agora a tirinha, trazendo para o contexto bíblico que está se passando essa história, né? Pode ler? Pode ir para cima. Tá. Gênesis 3,16 diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás luz ao filho. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendes a voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela reproduzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás ervas do campo. E até o 24, né? Uhum. Até o 24. Ervas do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas foste formado, porque tu és o pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim não estende a mão, e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Beleza. Obrigado, Gustavo. E aqui, né, a gente vê um pouco que Deus, ele começa a conversar com Adão e Eva, falando: olha, o que vai acontecer agora que vocês pecaram, agora que vocês fizeram mancada. Vocês vacilaram na missão, né? Comeram o fruto que não era para comer, né? Não obedeceram, não vieram pedir perdão, muito pelo contrário. Sim. Culparam, primeiro um culpou o outro, não quiseram assumir a responsa, né? A responsabilidade. E aí Deus falou: olha, agora tu vai sentir dano parto, agora tu vai ter que trabalhar mais duro, agora tu vai ter que correr atrás. E tu vai ralar agora. Agora tu vai ralar, tu vai ter que, sabe? E aí, mas aí ele vai lá e Deus, vem no versículo 21, né? Eu até grifei aqui na Bíblia. E fez o Senhor Deus Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. E é justamente sobre esse manto de justiça que a tirinha está trazendo aqui, era nesse momento aqui, era esse ato simbólico que Deus estava querendo mostrar para eles. Porque é interessante, a gente estava até comentando aqui antes de começar o podcast, né, que se a gente for ver nas séries, nas novelas, nos programas que vão retratar Adão e Eva de forma humorística, né? Sempre Adão e Eva estão com uma folhinha, né?
sempre Sim. estão com a folha. Só que se a gente for parar pra ver, eles, na verdade, isso foi um curto período ali, né? Eles não ficavam andando com cobertos de folha. É porque a partir do momento que eles pecaram, eles souberam que eles estavam nus Sim, e queriam quando- se cobrir. O que tinha? Folhas. Pois é, mas foi só naquele momento. Depois que Deus aparece e rola toda essa conversa que a gente leu aqui, Deus vai lá e o quê? Os vestiu com peles de animal. Que Deus não gostou dessa ideia de eles com folha, porque foi uma ideia humana, né? Isso foi uma ideia deles de se cobrir o pecado deles ali, né? Tipo assim, é isso que o Santo tá falando. É realmente, ou seja, não adianta vocês se cobrirem da forma que vocês acham que tem que se cobrir. Não adianta vocês acharem que vocês vão estar cobrindo o pecado de vocês, porque vocês não vão estar cobrindo. Só eu posso cobrir vocês. Eu acho que também seria mais válido também de evitar, até evitaria isso de, acho que até um pouco mais da ira de Deus, se a gente tivesse pedido para ele cobrir, sem ser eles mesmos tiverem pegado algo para se cobrir. Pois é justamente é o processo que Adão e Eva, e cara, como a gente, querendo ou não, é muito Adão e Eva. A gente é muito Adão e Eva. A gente peca muito nisso ainda. A gente é muito teimoso. A gente não faz o que tem que fazer, cara. Eu errei. Eu preciso ir atrás de quem? Só de quem pode me salvar, que é Deus. Mas não, a gente prefere o quê? Se esconder, botar uma folhinha para cobrir o pecado, né? E aí vem justamente essa ideia de, não estou falando da questão da nudez em si, né? Mas justamente sobre a pureza, né? Que tá querendo dizer, e sobre Deus ao matar aquele animal ali, e o quão sério é aquilo, porque eles viram a morte pela primeira vez. E não só Adão e Eva viu aquilo, mas o universo inteiro viu a morte pela primeira vez, né? Pelo menos até então na Bíblia a gente não encontra nenhum. Teve peleja no céu, né? Teve guerra entre os anjos, mas não diz que teve morte, né? Não diz que teve isso. E então imagina o universo todo vindo aquilo, e o próprio Deus vai lá e mostra, né? Só para mostrar, acho que até o quão sério é aquilo, né? Você acha que se a gente lendo... Desculpa. A gente lendo Gênesis 3, na verdade, Gênesis inteiro, logo no início, fala sobre a criação do mundo e do ser humano, Adão e Eva. A gente vê ali que quando Eva pecou e logo em seguida Adão, eles ficaram jogando como se fosse a culpa um pro outro, né? Sim. Não, a culpa não é minha, é dela. Não, a culpa não é dela, é dele. E eu tiro isso como se fossem irmãos, sabe? Tu falou de pureza. Esse é algo interessante de se pensar, porque a pureza, ela vem com a verdade. Você só é puro se você for verdadeiro. Então eles não foram verdadeiros com Cristo. E a mesma coisa com irmãos, com a mãe. Estavam jogando bola, os dois irmãos quebraram um vaso. A culpa foi minha. Aí eu, Sandro, a gente é irmão. A culpa foi minha. Não, a culpa é do Sandro. Não, o Sandro. Não, a culpa é do Gustavo. E fica nessa e ninguém fala a verdade. A culpa Aí é a do mãe- vaso. Isso. O vaso que quebrou, caiu sozinho. E aí a gente acaba não falando a verdade, as consequências são bem piores lá na frente. A minha mãe sempre fala uma coisa. Eu até agradeço ela por causa disso. Ela sempre fala, independente da situação que você tiver, mesmo que as consequências sejam sérias, sempre diga a verdade, porque a verdade sempre vai te salvar. E isso é o reflexo do nosso caráter de cristão. O cristão é conhecido como? Conhecedor da palavra. E a verdade é o quê? A palavra é a verdade. Então, por que a gente iria mentir? Aí eu acho interessante pensar nesse fato, nessa analogia. Muito bom, mano, muito bom mesmo. E se a gente for ver para dia de domingo, a gente vai ver lá em domingo que o escritor, ele traz o relato dele, né? Contando uma situação que aconteceu quando ele estava na faculdade, né? Segundo na faculdade, e ele virou monitor, né? Monitor do internato ali, cuidando dos calouros, né? E aí o que acontece? Ele diz aqui que ele foi na lavanderia, lavar as roupas dele e tudo mais, deixou lá, bonitinho, e foi embora. Quando ele voltou, sumiu. E aí ele encontra o cara, né? Que ele encontra andando, voltando, ele encontra um cara usando uma das roupas dele, uma camisa dele, e ele vai lá no 12, um cara, ei, mano, essa camisa é minha. Bora lá e tal. O cara, não, mano, que tua nada. Mano, eu gostei muito Eu dessa trouxe lá história. de casa. E aí, só pra finalizar a história. E aí ele vai lá na direção, né? Pede pra entrar no quarto, né? E aí vão lá e vê que realmente todas as roupas dele estavam lá, no quarto desse rapaz aí. Né? Então,
puxando justamente isso que tu falou, Gustavo, só para concluir aqui, sobre a mentira e sobre justamente não assumir a culpa, né? Sobre a gente continuar no pecado. Pode falar assim. Eu gostei muito dessa história, né? Porque eu morei em internato, aí tinha os monitores e tal. E Pegaram geralmente muita roupa tua, né? perdi muita roupa. Perdi E já- muita roupa. Ouvi boatos E- de que tinha que ter cadeado. Não, no meu guarda-roupa. primeiro dia lá, mano, já falaram, olha, tu compra cadeado pra tu colocar no guarda-roupa. Aí, beleza. E mesmo assim ainda perdi coisa, né? E Tá Pior cruel. que Sandro é meu irmão, tá, gente? Então, realmente, esse fato é verídico, tá? cara, o cara roubou e no mesmo dia ele ainda usou a camisa, né? No culto Cara de de pau, né, sexta-feira. mano? E aí ele ainda mente, né? E aí ele fala o que nós seres humanos somos capazes de fazer para nos cobrir. Aí eu liguei essa história a Adão e Eva, né? Justamente porque Adão e Eva pecam, eles desobedecem a Deus, né? Depois eles eles tentam se esconder e depois ficam culpando um ao outro. Adão culpa a mulher e a Eva culpa a serpente, né? E o menino, a mesma coisa, ele furta as roupas da lavanderia e aí ele, ao ser confrontado, ele mente, né? Ou seja, um pecado origina outro pecado. Para tentar se cobrir, eles vão pecando e pecando e pecando. E muitas vezes é o que acontece com a gente, né? Pra gente tentar cobrir um pecado nosso, a gente peca outra vez e aí a gente vai pecando e pecando. E um pecado originando o outro, a gente nem percebe e a gente tá pecando, né? Acho que parece que o fato da gente esconder a nossa vergonha em cima de mentiras é mais vergonhoso do que contar a verdade, sendo que não deveria nem ser isso, né? Eu errei, eu pequei, então, tá aqui, me desculpa, não é isso, eu estou falando a verdade agora. Mas não, eu estou envergonhado e você mente. Se ele não fosse buscar as roupas dele, com certeza o colega dele ainda estaria usando mais roupas e mais roupas e mais roupas. Então é como se... Acho não, isso é uma armadilha do inimigo. Como se ele faz a gente pecar e a gente se sentir impuro de estar na presença de Deus e pedir perdão, de falar a verdade. Então a gente continua pecando e pecando e pecando. Quando a gente fica... É tipo Adão e Eva, né? E diz que eles ficaram envergonhados, né? Parece que depois que a gente peca, a gente fica envergonhado. E isso é muito real. Eu acho que eu até falei isso aqui no podcast, né? Que tem um texto de Ellen White que diz que imediatamente, assim que a gente pecar, a gente imediatamente deve, o mais rápido possível, confessar o nosso pecado a Deus e pedir perdão, se arrepender. Porque, se vocês forem parar pra pensar, isso é muito difícil. Porque quando você faz uma besteira, quando você peca, quando você erra feio, ou enfim, você fica se sentindo culpado, né? Triste, com vergonha, tipo, aí só que essa vergonha é isso que o inimigo ele realmente quer. Ele quer que tu se sinta tão mal a ponto de tu achar que tu não merece a graça de Deus, de que tu não merece o amor dele, de que tu não merece o perdão dele, tipo, ao ponto de não. E aí tu fica nisso, quando vê, tu não foi falar com Deus, tu não foi pedir perdão, e aí, como Deus fez, né, com Adão e Eva, Deus foi lá procurar. Né, e falou, Sandro, onde tu estás? Gustavo, onde é que tu estás? Samuel, onde é que tu estás? Né, o que aconteceu? Então, muitas vezes, isso acontece muito. Se também, voltando, né, para Gênesis, quando a gente vai olhar, depois que eles pecaram, Jesus apareceu, Deus, né, apareceu no Éden, perguntando, onde é que vocês estão? Mas não é interessante pensar que Deus é Deus, criou tudo, sabe de tudo, onipresente, onipotente, onisciente. Ele não saberia onde Adão e Eva estavam, mas mesmo assim ele perguntou, onde vocês estão? Esperando uma resposta, como se ele chegasse e falasse assim, Deus, eu pequei contra os céus e a terra. Eis aqui os meus pecados, me perdoa. Eu acho que isso mostra muito a misericórdia e o amor de Deus por nós, né? Porque ali mesmo ele poderia ter acabado com tudo e refeito. Ele não precisava ter feito o sacrifício, né? Para cobrir Adão e Eva. Ele poderia ter feito da forma que ele quisesse, porque ele é Deus. E até porque a lição fala que Adão e Eva não mereciam. Né? Que Deus não fez isso porque Adão e Eva mereciam. Ele não faz sacrifício porque a gente merece. Ele faz porque ele nos ama. Então ele faz porque... é um sacrifício, é um favor. Ele até coloca favor imerecido, né? É a graça de Deus. A graça de Deus está aí todos os dias pra gente. A graça é isso, né? O favor imerecido. E é justamente isso que a lição vai trazer, que tu falou, Sandro, já trazendo já pra na segunda, na terça e na quarta, justamente sobre isso, de que Deus poderia muito bem
ter Sim. aniquilado. Não, bora começar do zero aqui. É igual quando a gente já tá jogando, digamos assim, um jogo ali, e aí, pô, não começou bacana, aí tu vai lá e dá o reset, né? Dá um restart e tal, porque não começou do jeito que tu queria. Então, talvez pra gente seria muito isso, mas pra Deus não, né? Talvez esse que é o erro. E aí Deus vai lá na sua infinita sabedoria e mostra justamente sobre esse planejamento dele, né? Ele já tinha um plano. E aí quando ele faz o altar ali para Adão e Eva, quando ele mata o cordeiro, né? E verte eles com a roupa do cordeiro, é justamente ali ele mostrando o plano da graça, né? E o quão lindo é isso. E ele mostra ali, ele é o primeiro a fazer isso. E é interessante que tudo que Deus faz, ele quer deixar de exemplo pra gente, né? A gente vai ver isso em diversos momentos na Bíblia e em próprio Jesus, né? Jesus é o nosso maior exemplo, né? E tanto, enfim, que virou um ritual, né? Virou ali esse sacrifício, todo mundo começou a fazer e assim... Eles até falam isso no dia de quinta. Eles colocam: raramente Deus faz algo pelos seres humanos que não sirva como exemplo para seguirmos, né? Eles colocam. Eu acho que é incrível pensar que Deus ele tem um plano pra tudo. É como se fosse, tipo, eu tento pensar como o Batman. Vocês leem muito quadrinho, mais do que eu, então vocês sabem que o Batman tem um plano de contingência pra todos os super-heróis. Se o Superman perder o controle, Flash perder o controle, todos. Então, assim, Deus tem um plano de contingência, sabe? Que não é uma contingência. Pra mim, eu digo como se fosse o plano, a linha A e o B. Adão e Eva não pecaram, então a humanidade pôde ser construída em plena graça e magnitude. B, caiu em pecado e até hoje está em trevas o mundo. Então, assim, Deus, ele em santa sabedoria, ele pensa em tudo de, tipo, eternidade pra frente, né? Então, ele colocou, eu acho interessante porque ele colocou duas coisas aqui, voltando pra terça, ele colocou duas coisas aqui interessantes que eu acho. Não sei se vocês sabem, mas o porquê do cordeiro, porquê que a simbologia do cordeiro ser morto, eu não sabia, não sei se você sabia, tu sabia o porquê? Tu vai me contar agora, sim, né? Antes da gente iniciar aqui, a gente tava batendo um papo e eu descobri, na verdade, porque eu sabia que era um símbolo de sacrifício, eu não sabia porquê. Em Levítico 17:11, tá escrito assim: porque a vida da carne está no sangue, e eu tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Aí depois: sem o derramamento de sangue, pecado não pode ser o pecado não pode ser perdoado e removido. Deus não está cobrindo apenas a nudez de Adão e Eva, mas expiando a pecaminosidade deles. Ou seja, a partir dali, além de ele ter criado um símbolo que é o que a lição retrata, o início do altar, a partir do momento que ele sacrificou um cordeiro, ele fez a primeira morte. O próprio Deus, você consegue imaginar isso? O próprio Deus matou um ser para cobrir as vestes de Adão e Eva, e ali mesmo ele montou um altar. Por quê? Porque a partir do momento que você faz um sacrifício, não é em qualquer lugar, é um altar que você tem que fazer, é algo purificado, algo santo, tanto que até em Moisés, Deus deu a santa sabedoria para ele montar tudo o que os judeus conheciam hoje, do templo, do sacrifício, todo o modelo que tinha que fazer. Sim. Então, além de ter criado um símbolo, ele também já expiou o pecado de Adão e Eva para que eles seguissem a vida já tentando a salvação já. E isso é muito lindo mesmo, porque, como tu bem falou, Gustavo, ele faz ali o sacrifício, né? E cobre Adão e Eva. E como tinha falado anteriormente, ele não cobre ela só porque eles estavam nus. Ele cobre porque eles estavam cheios de pecado. Ele cobre a pecaminosidade deles. Ele cobre eles com a sua justiça, né? Com a sua graça e o seu perdão. E isso é muito lindo. E aí ali ele mostra claramente
A sua magnitude. A sua infinita graça, a sua misericórdia ali. E é justamente sobre isso que é a misericórdia, né? Sim. De Deus. O amor imerecido. Né? A misericórdia não é sobre o quanto que aquela pessoa ali vai me dar retorno. Não, é sobre eu fazer mesmo sem ela merecer, entendeu? Isso é ser cristão. E puxando para nós, hoje, o que a gente sente, o que vocês sentem quando vocês entendem que Deus, antes mesmo do mundo dar errado, ele já tinha um plano. O Filho dele, Jesus Cristo, já estava decidido a se entregar pela humanidade caso ela desse errado. Sim, a lição até fala que todo sacrifício, até o sacrifício de Jesus, apontava para o sacrifício de Jesus. E também, lembrando o que o Gustavo falou, né, sobre Deus planejar, fala também que Deus não planejou o sacrifício ali para a pele de Adão e Eva depois deles pecarem. Deus já havia planejado isso. E isso dá até um conforto, assim, né, se a gente for trazer pra gente. plano de contingência que eu te falei. Sim. Dá até um conforto, assim, pra gente, porque a gente percebe que Deus não precisava disso, mas mesmo assim ele planeja, ele tem um plano pra nossa vida, né? Mesmo assim, tipo assim, a gente acha que tá no pecado, que aquilo não tem salvação, não tem resolução, não tem uma solução, mas Deus, ele tem um plano, né? E esse plano tá acontecendo. É porque nós, seres humanos, Amém. a gente fica tão... Eu não sei dizer, mas é tanto... É tanto pecado, tanto na mente da pessoa, quanto no corpo, quanto nos sentimentos, que isso afeta a gente. Por exemplo, você peca e você fica tão triste e a sua visão fica limitada. Em vez dela ver tudo isso aqui, você só consegue ver isso aqui. Então, os seus sentimentos acham que a graça de Deus não pode ser alcançada. E isso é errado, porque o inimigo está colocando essas coisas na sua cabeça. Está colocando a vergonha para você não ir atrás de Deus. Ou seja, você está tão imundo, você é tão pecador, que não é merecedor da graça. Mas todo dia a graça está ali para você. Você só basta aceitar. Apenas isso. Você entender quão importante nós jovens entender que Deus, ele planejou a nossa salvação antes mesmo da gente nascer. Então imagina, Gustavo, Santo, Deus, ele planejou salvar vocês dois, antes mesmo de vocês nascerem. Amém. Antes mesmo de vocês virem fazer qualquer besteira aqui, né? Infelizmente esse mundo a gente é pecador, a gente faz muita besteira, mas Deus já sabia disso e Deus já tinha um plano. Não, eu quero salvar o Gustavo, eu quero salvar o Sandro, eu quero salvar o Samuel. E aí vem sobre e a gente, né? Deus, ele já tinha um plano todo perfeito de sacrifício por nós, mas e agora, beleza, a gente aceitou a Cristo e tudo mais, bacana, muito legal. Mas e nós? Qual o sacrifício que a gente está fazendo hoje por Cristo? Pelo Evangelho, pela igreja, como jovens, né? Sim. O que Deus, ele sacrificou para te salvar? Eu Deus, gosto... Ele sacrificou o próprio filho para salvar. 3 dias, 16 de estudo ali, né? Né? Ele sofreu muito. Só o fato de pensar que até hoje a gente peca constantemente, tanto em atitude, em ação, palavra, tudo a gente peca. Só de pensar que o pecado que eu cometi ontem foi afetado em Jesus lá atrás, é meio doloroso pensar que até quando eu morrer, até quando ele vir do céu, a partir do dia que ele vier, os meus pecados para trás caíram sobre ele, do mundo inteiro. Então ele se sacrificou para salvar a gente. E o que a gente faz hoje? A gente não tira nem, acho que 15 minutinhos para fazer a lição de segunda-feira. Mas fazer a lição mesmo, não é só você chegar e ler, é fazer a lição. Tem aqui, deixa eu ver, tem esses QR Codes aqui que eu acho muito interessante, que ele abre a tua mente para a lição. E a gente não tira, não sacrifica 15 minutos do nosso celular para estudar a lição, que e para alguns jovens é o único momento que a gente pode parar para ler a Bíblia, porque o Sandro estuda ou trabalha, tu estuda ou trabalha, eu estudo ou trabalho, independente, a semana passa cada dia mais corrido, e a gente não tem, entre aspas, é até ridículo falar, tempo para Cristo,
Mas hoje em dia é isso. Hoje as pessoas estão tão cansadas que elas não leem mais a lição. Não fazem esse sacrifício por Cristo, que é tão pequeno. É verdade. Eu gosto que a lição ela coloca aqui, altares são lugares de sacrifício. Algo precisa morrer se desejamos viver em comunhão íntima com Deus. Eu gosto que eles colocam um algo que dá pra gente entender E que... é justamente essa parte. Muito boa essa. Que esse algo, tipo assim, não é algo físico, um ser vivo, né, que precisa morrer. É algo em nós, é um pecado, uma preguiça, algo que a gente precisa deixar de fazer, aquilo precisa morrer em nós, pra gente, que tá afastando a gente de Deus. Que é tipo, música, uma série. pedrada, né? Tipo, Eu coloquei aqui, para que algo possa viver, algo precisa morrer. tipo, E de fato, não, né? eu preciso fazer, quero que a minha causa seja um altar, quero que a minha visão. Altar é um lugar de sacrifício. O que você está sacrificando para ter uma comunhão com Deus? E ele aí, tá falando quando assim, a gente... e às vezes a gente pensa, mas a gente está até conversando sobre isso, né? Coisas pequenas que a gente acha, isso aqui é Nada a besteira, ver. essa música aqui e tal, ou essa mania, isso aqui que eu tô assistindo, enfim, esse meu amigo aqui, esse meu relacionamento, isso aqui é de boa, isso aqui não... Mas aí quando tu vê, aquilo ali Bola de neve. já te levou para um outro lugar, pra uma outra vida, E bem mais distante de o que me causa mais raiva, assim, é que Deus pede, às vezes, coisas mínimas comparadas ao sacrifício de Jesus, sabe? É um sacrifício mínimo. É tipo, só tu dedicar um tempo, ou sei lá, é tu morrer mesmo e ter uma comunhão com Ele. Se é o teu trabalho que tá te afastando da igreja, se é algo que tá te afastando de Deus, um relacionamento, algo que tu tá assistindo, fazendo. É isso que precisa morrer, sabe? Porque o sacrifício mesmo já foi na cruz, né? Então, nosso sacrifício, é o sacrifício mínimo que a gente não faz. Para você alcançar a graça e salvação, tu precisa morrer todo dia para que Jesus Cristo possa viver. Eu acho muito interessante isso, porque eu vi numa camisa, uma camisa que estava escrito assim, morrer para Deus é lucro. Não, tu já chegou a ouvir essa frase? Não. Ixi, eu me perdi. Então, viver pro mundo, morrer pro mundo e viver para Deus é lucro. Alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que todo dia a gente precisa sacrificar alguma coisa para que a gente possa viver. Por exemplo, tu gosta muito de música, certo? Tu gosta muito de música, certo? Uhum. Pensa consigo mesmo. Quais as músicas que a gente escuta todos os dias? Eu tenho certeza que 100% do nosso dia, 80% são músicas não cristãs e 20% são cristãs. Obviamente, sempre tem exceções, mas isso é tu tirar da tua carne, é um sacrifício mesmo. Eu gosto muito de música, eu não vou mentir, eu realmente gosto muito de música. Vocês me conhecem e as pessoas que estão assistindo também sabem que eu gosto muito de música. Então, para me deixar de ouvir as minhas outras músicas mundanas e escutar mais as da igreja, é um sacrifício. Não que isso seja ruim, é porque é o nosso corpo, é da maldade. É difícil, né? Isso, exatamente. Lembra aquilo também, que um pecado leva o outro, né? Que a gente tava falando no início. Como a história, Olha, como a história da roupa. Por exemplo, música. A gente tá todo tempo... Eu acho isso explode a mente da pessoa se você não sentir o poder disso. Que é todo tempo a gente tá testemunhando. Aí se você está testemunhando, você fala uma coisa errada, você escuta uma música um pouco errada, que não é da igreja, você está testemunhando para quem? A gente sabe que não existe meio termo em cima do muro. Ou você serve a um Deus, ou você serve ao diabo. Entende? Então isso é bem E às vezes pensar a gente assim. acha que é impossível a gente se livrar, a gente se sacrificar. Tipo, cara, é impossível eu deixar de ouvir essas músicas. Eu não consigo fazer isso. Porque a gente não tenta. Tipo assim, eu gostava muito de Tim Maia, sabe? Charlie Brown Jr. E eu parei e, tipo assim, eu gostava muito, eu ouvia todo dia. E quando eu parei de ouvir, assim, comecei a ouvir músicas cristãs e tal, eu achei que não ia conseguir. E a gente consegue. A gente acha que é impossível, porque eu acho que o diabo tenta a gente, né? A gente faz parecer que é impossível. Que a gente é fraco. Olha, fica aí a ideia também, que esse negócio de parecer fraco, é mudança de hábito. Esse mudança de hábito, a gente teve uma pregação relacionada a isso domingo passado, lembra? Os três episódios com o doutor, né? Com o doutor. E que, inclusive, se você ainda não tem, cara, eu te aconselho muito você conseguir o livro A Chave da Virada. Meu Deus, esse livro é sensacional. Eu dei uma lida nele
E, nossa, explica muita coisa que a gente vai entender que na nossa cabeça é realmente o nada a ver. E para até assistir, gente, a programação tá no nosso canal do YouTube. Tem lá, salvo. Os 3 domingos passados, pode dar uma olhada lá. Gente, já tá acabando o nosso tempo, infelizmente, né? Dá pra gente querendo falar muito aqui e tal. Não gostei. A galera tá afiada hoje. Trouxeram o TCC aqui da lição. Mas, passando aqui pra sexta-feira, né? O manto próprio vem justamente sobre... concluindo sobre o que Cristo veio fazer aqui. E Cristo veio trazer esse manto, né? Esse manto perfeito. Né? Já não era mais com a pele de um cordeiro qualquer, de um cordeiro, enfim, sujo ou doente. Não, já era ali um cordeiro perfeito, né? Um cordeiro sem pecado. E é justamente Cristo, ele veio e deu essa vestimenta pra gente, né? Esse sacrifício. E o sacrifício que Cristo fez por nós, ele teve um preço, né? E aí justamente a lição vem trazer o preço que o céu, né? Diz aqui, vou ler pra galera. Cristo fez um sacrifício para satisfazer as exigências da justiça. Que preço o céu teve de pagar pelo resgate do transgressor da lei de Jeová? Contudo, essa santa lei não podia ter preço inferior. Em lugar de se abolir a lei para que esta poupasse a humanidade caída em sua condição pecaminosa, ela foi mantida em toda a sua santa dignidade. Em seu Filho, Deus se ofereceu para salvar da perdição eterna todos os que nele creem. Amém, né? Amém. Muito bonito mesmo. É justamente sobre isso. Essa é a maior missão e algo que a gente nunca vai conseguir compreender de forma plena, pelo menos até Jesus voltar, o quão profundo, o quão pleno, o quão santo é o plano da salvação. E realmente é algo que é um sacrifício que não tem, a gente nunca vai conseguir pagar, não tem preço. E que a gente possa entender isso, que a gente possa entender, Samuel, Sandro, Gustavo, você que está nos assistindo, que ele se sacrificou por você, para que você viva nesse manto puro, nessa vestimenta da sua justiça, para que você consiga, assim como na tirinha, né, viver, poder desfrutar do Éden restaurado. Né? Esse Éden restaurado, ele não é isso que a gente está vivendo agora, não é esse sofrimento, não é essa dor, essas injustiças que a gente vê por aí, que a gente passa. Não. Ele realmente se sacrificou para que a gente pudesse ter uma nova chance. Ele se sacrificou para que a justiça fosse feita. E que a gente possa entender isso, entender que antes mesmo de você nascer, antes mesmo do mundo ser criado, Cristo já tinha se decidido morrer por cada um de nós. Amém. Amém? Amém. Então, é isso aí. Vou pedir para o Sandro fazer uma oração antes da gente se despedir. Bora. Oremos. Pode orar. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo da lição, esse podcast. Senhor, eu peço que todo mundo que assistiu saia tocado, tenha uma renovação espiritual. E, Senhor, eu peço que o Senhor tenha agido por nós, tenha falado por nós, Senhor. Amém. Eu peço que saímos daqui, o Senhor nos deve segurança, abençoe esse podcast, abençoe o pessoal que está em casa assistindo, todos que clicaram no link, abençoa, Senhor. Abençoe esta lição, abençoe nosso estudo, que isso faça diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. 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 Valeu, Sandro. Valeu, Gustavo. Valeu. Vocês foram demais. Arrasaram aí, Maricast. Deram sangue. Mostraram porque quero ver de vieram. novo já. A galera não quer dar mais tempo pra gente, mas acontece. É isso aí, ó. Cobrando o Fábio aí, viu? Se Deus quiser, meu amigo Fábio vai trazer a gente pra mais vezes aqui. Mas Né, olha, parceiro? todo mundo que vem aqui, vem de novo, tá? Então, já vão assinar já o contrato de 1 ano, tá? Bora. Opa. Beleza? E aí vai dar certo, tá bom? E você, meu querido amigo, minha querida amiga, que também nos acompanhou até aqui, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Que você possa continuar aqui com a gente mais vezes. Fique agora com o nosso culto, tá bom? Desta manhã, um culto abençoado. Começou a nossa Semana Santa, tá? E vai ser top. Vai começar a Semana Santa, vai ser muito bom.
Fica atento às programações da igreja. Caso você tenha interesse em visitar, pode acessar nossas redes sociais, tá bom? Nosso Instagram da igreja é Espaço NTU Marizal. E também tem o Instagram do nosso Ministério Jovem, que também está cheio de programação, novidade, eventos que tem aqui na nossa comunidade, que é o Marizal Jovens, tá? @Marizal Jovens e @Espaço NTU Marizal. Segue a gente também nas redes sociais e se inscreve no nosso canal, tá, gente? Por favor, se inscreve lá, dá o joinha, dê o like, comente, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Essa temporada tá muito boa, adquira a sua lição e venha estudar com a gente, beleza? Uma boa noite. Uma boa noite não, um bom dia. Feliz sábado, tamo junto.